faça isso e te daremos sempre toda glória, toda honra, todo louvor, aqui, agora e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Vamos aplaudir aquele que é digno de glória, digno de honra, digno de louvor. Aleluia. Aplauda mais ao Senhor, amém? Glorifique o seu santo nome. Deus presente está, Deus está aqui. Nós queremos adorá-lo. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Precisam ter esperança pra viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto. Deus está perto de nós. Chame o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chame o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós. Chame o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chame o seu amor, reina o seu amor. Perto de nós, nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós, o seu trono não se abalará. Deus está perto de nós, não há mais nenhum temor, nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Seu amor, sua graça nos salvou. Chame o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Chame o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chame o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia. Sim, Senhor, Tu está perto, Pai. Santo é o Teu nome, Deus, para sempre, Pai. Te exaltamos, porque não há Deus como o nosso Deus. Amém? Você vai levantar a sua Bíblia mais alto que você puder. Vamos proclamar juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer.
Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Pai, temos orado a Deus em cada reunião, pedindo, Senhor, que a Tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa, realmente nos transforme, Senhor, nos alimente, nos oriente, que ela possa nos edificar, consolar, exortar, trazer salvação e esperança para aqueles que estão fora, correrem novamente para os Teus braços. Conceda-me, Deus, sabedoria e, acima de tudo, a Tua unção, para com fidelidade trazer o Teu coração aos Teus filhos, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Antes de assentar, diga para o seu irmão, diga, meu irmão, Deus vai falar comigo. Não me distraia. Vamos assentar. Não existe um texto da Bíblia que seja mais poderoso do que outro texto. A nossa fé, ela não tem qualquer superstição. Superstição é paganismo, paganismo. Superstição faz a pessoa viver igual os pagãos vivem, igual um idólatra vive. Superstição é atribuir poderes espirituais a coisas naturais. Por isso que a fé cristã não tem nada de superstição, nada, nada. Não pense você, se você tomar um copo d'água depois da oração, ele é mais poderoso, a água é mais poderosa do que antes. Não tem isso, irmãos. Não tem nada de sal grosso, sal fino, não tem nada. Ou seja, a nossa fé, e quando você lê o Novo Testamento e toda a palavra, você percebe que não tem superstição nas Escrituras. Nós vivemos pela graça de Deus. E o que é a graça? Graça é tudo aquilo que eu preciso, mas eu não mereço. Graça é isso. É por isso que na nossa fé, ela é completamente isenta de superstição. Nós vivemos na dependência da graça de Deus. Tudo que eu recebo, tudo que eu recebo, tudo que eu recebo, tudo que eu recebo, tudo que eu recebo é pela graça. Não é pelo nosso merecimento que nós recebemos. E nada, nada substitui a cruz. Nada, nada, nada. A nossa resposta, a resposta de Deus para o homem é apenas a cruz. A obra do Calvário. Tudo aquilo que nós precisamos, Jesus conquistou para nós ali na cruz. Tudo. Não existe nada. Se você receber algo que não veio dele, muito cuidado. Você pode estar recebendo coisas erradas. Muitas vezes, pessoas com a maior boa intenção, como lá os discípulos do profeta, eles foram fazer uma comida, e só que no meio ali, estavam cozinhando, e tinha lá veneno no meio. No meio tinha mais sopa guinor, vamos dizer assim, mas tinha veneno também. Agora, um pouquinho de veneno mata, não é assim? Então sempre guarde no seu coração isso. Nossa fé, essa fé livre, é uma fé pela graça. Ou seja, o que nos une ao Senhor não são meus méritos. O que me une ao Senhor é exatamente o caminho que Ele abriu. Não sou eu, Ele que fez essa ponte para eu poder chegar a Ele. Não fui eu que construí pelo meu esforço para chegar diante dEle. E o último registro que temos aqui nas Escrituras, de um momento da vida de Jesus, antecedendo a sua prisão e a sua morte, Jesus faz uma oração. Eu queria caminhar com os irmãos em João capítulo 17, nessa manhã. Exatamente para que você pudesse sugar, esponjar cada palavra desta oração. Para que você pudesse entender.
Essa oração é chamada oração sacerdotal, porque Jesus, Ele intercede por Ele mesmo, e Jesus intercede também pelos seus discípulos. Se pudermos ler a oração, ela é dividida exatamente em 3 partes. Do versículo 1 até o versículo 5, Jesus ora por Ele mesmo. Jesus está orando por si mesmo. Do verso 6 até o versículo 19, Jesus está orando pelos seus discípulos. Mas do verso 20 até o verso 26, Ele está orando por mim. Fale assim: Ele está orando por mim. Espera aí. Eu achei que você ia dar um salto no seu lugar. Como? Jesus orando por mim? Márcio Roberto Vieira Valadão. Exatamente. Fale seu nome. No 3, 1, 2, 3. Márcio Roberto Vieira Valadão. Ele orou por mim. Então a oração aqui, ela é dividida nessas 3 partes. Do verso 1 até o verso 5, Jesus está orando por Ele. Do verso 6 até o verso 19, Jesus está orando pelos seus discípulos. Do verso 20 ao verso 26, Jesus ora, intercede pelos futuros crentes, eu e você. Então, eu quero ler agora. A primeira parte, Jesus orando por Ele mesmo. Acompanhe a leitura, verso 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Até aqui, Jesus está orando por Ele mesmo. Agora, do versículo 6 até o versículo 19, Ele está orando pelos seus discípulos. E Ele ora dizendo assim, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Verso 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora, vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Agora, do verso 20 até o verso 26, ele orou pelo irmão que está aí ao seu lado. Fale para o seu irmão: meu irmão, Jesus orou por você. E ele orou assim. Olha como que Jesus ora. Verso 20. Não rogo somente por estes. Ali estavam os 12. Ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles
que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Ah, queridos, que coisa tão linda. Que momento tão precioso de nós ouvirmos literalmente uma oração de Jesus e de orarmos com Ele. O verso primeiro, ele começa dizendo, tendo Jesus falado essas coisas. Quando você lê o capítulo, começa pelo capítulo 14, Jesus já vai dando adeus assim, faça assim. Ele vai despedindo os discípulos. Ele vai confortando os discípulos. Ele vai dizendo, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo. No capítulo 15, ele mostra da necessidade, da realidade de estarmos ligados a Ele, mostrando a figura da videira. No capítulo 16, ele mostra a realidade do Espírito Santo Consolador. Mas agora, depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus. Ele ora dizendo, Pai, Pai, é chegada a hora. É chegada a hora. Esta hora que antes de todas as coisas, a Escritura diz, para Deus, Deus não tem tempo. Tempo é para nós, os homens. O dia dura 24 horas, porque é a posição onde o planeta Terra está, apenas isso em relação ao Sol. A palavra diz que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Ou seja, nós não estamos presos ao tempo, ele não está. O tempo é para nós que estamos aqui limitados. Mas Jesus fala desta hora. Aquela hora que já estava prevista antes que ele criasse os céus e a terra. Nunca houve surpresas para o Senhor. Quando você lê em Mateus capítulo 26, põe a fitinha da sua Bíblia em João 17, que não vamos ficar voltando muito para cá. Abra comigo em Mateus capítulo 26, o verso de número 18. Jesus, ele diz exatamente assim, quando estavam os discípulos preparando a Páscoa para ele, e ele lhes respondeu, ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ele disse, o meu tempo está próximo. Mas olha o verso 45. Mateus 26, 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegado o quê? A hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Quando você volta para o Evangelho de João, e hoje vamos ficar muito aqui em João, João capítulo 7, o versículo 30. Por isso que quando Jesus diz assim, é chegada a hora. Esta é a hora de Jesus, é a hora do Cristo, do Senhor, da obra. Diz aqui a palavra João 7, o verso de número 30 diz, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada
a sua hora. Porque ainda não era chegada a sua hora. No capítulo 12, o verso 23, João 12, o verso de número 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele já vai dizendo: a minha hora não chegou, a minha hora vai chegar, minha hora é chegada. É chegada. No capítulo 13, o verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai. De passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os. Amou-os até o fim. Volte para a oração, verso 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. É chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Verso 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Assim como lhe conferiste o quê? Autoridade. Autoridade. Fale comigo. Autoridade. Vamos ouvir sobre a autoridade. O que a palavra diz? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Você precisa guardar sempre no coração que Jesus não tem autoridade. Ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade. Toda. Toda. Não há limites. 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 8. O verso de número 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Eu vou ler novamente. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Efésios capítulo 1, o verso de número 10. Efésios capítulo 1, verso 10. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olhe, observe o verso 20 até o 22. Efésios capítulo 1, verso 20 a 22. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas, fale comigo, todas, outra vez, todas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós estamos vendo exatamente ele dizendo, assim como lhe conferiste a autoridade. Que autoridade é esta? Como que é o tamanho dessa autoridade? Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne. E quando você lê Filipenses capítulo 2, o verso 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olhe como ele reconhece a autoridade em Colossenses capítulo 1, verso 17.
Colossenses 1:17. Diz assim a palavra: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Olha a maneira linda, gloriosa de Hebreus capítulo 2, o verso 8. Hebreus capítulo 2, o verso de número 8. Olhe para os seus pés. Olhe para Ele. A igreja é o corpo de Cristo, sim. Mas olha essa posição de autoridade dele. Quando ele diz: toda autoridade me foi dada. A nossa autoridade é essa autoridade delegada por Ele, em nós. Diz assim, Hebreus 2:8. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que se lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Fale comigo. Nada deixou fora do seu domínio. Outra vez, nada deixou fora do seu domínio. Outra vez, nada deixou fora do seu domínio. Seu coração, filho, precisa entender, viver esta realidade. Nada, nada, nada ficou fora do domínio de Jesus. Ele não tem autoridade, Ele tem toda. Por isso, de uma forma clara, olha como a Escritura afirma aqui, Hebreus 2:8, todas as coisas sujeitadas debaixo dos seus pés. Ora, desde que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. Você vê ainda, boa parte do mundo sujeitou a Ele ainda. Por isso que nós pregamos o Evangelho. Evangelho são as boas notícias. Nós não estamos levando as pessoas simplesmente para mudar de religião. Não é uma mudança na cabeça, é de domínio. E a vontade do Senhor, a palavra diz que nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, quando nós vemos a nossa cidade, e este sonho, uma proposta de vermos Belo Horizonte, uma cidade aos pés do Senhor, para que o domínio do Senhor seja reconhecido. Agora, porém, hoje, nesse dia, 25 de agosto de 2013, agora, porém, ainda não vemos. Ele não diz simplesmente que nós não vemos, ele diz ainda. Muitas vezes nós fazemos do ainda uma declaração final. Ainda é aquilo que vai acontecer, querido. Ainda é aquilo que vai acontecer. E nós temos aprendido que você precisa usar as palavras corretas. Você nunca pode dizer assim: meu marido não é salvo. Você falando isso, meu marido não é salvo, você está fazendo uma declaração de incredulidade. Mas quando você diz assim: meu marido ainda não é salvo, você colocou o ainda, encharcou esse ainda de fé, de esperança, de certeza. Quando você vai orar por uma pessoa enferma, você pode dizer assim: ele não é curado, ele não foi curado. Mas é tão diferente quando você ora e diz assim: ele ainda não foi curado. É diferente. Sempre você tem que colocar esse ainda é aquilo que vai chegar. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele ainda sujeitas. Quando você vê o mundo que odeia o Senhor, quando você vê os meios de comunicação zombando e humilhando o nosso Senhor, esse ainda vai chegar. E é por isso que vivemos, irmãos. Por isso que vivemos. 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, o verso de número 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Por isso, voltando aqui para João 17, verso 3. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne,
a fim de que Ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. João 17, o verso 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olhe para mim. Muitas vezes as pessoas imaginam que vida eterna é aquela vida que você vê vida eterna como quantidade. Mas vida eterna não é uma questão de quantidade, é de qualidade. Vida eterna não é quantidade. Não é quantidade, é qualidade. Quem está aí? Vida eterna não é quantidade, é qualidade. E ela começa aqui. Ela começa aqui. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecimento. A vida eterna é esse relacionamento com Ele. Com Ele. Conhecer o Senhor é ter essa intimidade com Ele. É os dois passarem a serem um. No Velho Testamento, quando você vê um casal, logo depois da cerimônia de casamento, diz assim: eles se conheceram. E os dois passaram a ser um. E ele chama isso até de um mistério, quando os dois passam a ser um. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Queridos, um dia, todos nós vamos passar. Aqui não é nossa morada permanente. Nem esse corpo bonito que vocês olham agora. Esse corpo vai definhando. Vai definhando. Benjamin, um dia desse, olhou para mim e falou assim: vovô, você está tão velhinho. O corpo aí, ele tem um limite. Tem um limite. A da vida eterna não é essa quantidade, é uma qualidade. É esse conhecer o Senhor. É por isso que quando uma pessoa vem para Jesus, a primeira coisa que desaparece dela, por incrível, é o medo da morte. A morte não faz careta. Aqueles que têm o Senhor, ele tem uma compreensão que Ele está aqui, mas Ele não é daqui. E a vida eterna é esta, que te conheça. É por isso que nós aqui em Lagoinha, todo o nosso sonho, o sonho de Deus, é levar você a ficar mais apaixonado por Jesus. É você ter essa compreensão. Muitos hoje acham que a vida eterna é você ter 8 apartamentos, 19 caminhões, e ter isso, ter aquilo. Não é isso, querido. Você pode ter 50 caminhões, não tem problema nenhum não. Mas a vida eterna é outra realidade. A vida eterna independe de coisas. A vida eterna é este relacionamento, é esta compreensão, meu irmão. É por isso que quando isso penetra no coração do povo de Deus, ninguém segura. Avivamento vem por essa revelação que a vida é Cristo, que o viver é Cristo e o morrer é ganho. A vida, avivamento, é você viver tão desinstalado, sabe? Tão desinstalado, tão solto, onde você às 24 horas vive experimentando, desfrutando dessa verdade. Não significa que você tem que virar um ermitão, entrar para um monastério, nada disso. É vivendo, mas vivendo e desfrutando desta realidade. E a vida eterna é essa, que te conheçam. Te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas olha o versículo 4. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer.
Muitas pessoas têm o hábito de ficar assim: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu lembro da história de um soldado que ficava olhando para o general dele, dizendo assim: glória ao meu general, glória ao meu general, glória ao meu general. O general estava enfarado daquilo e disse: olha, filho, lute pela vitória, assim você vai trazer glória ao general. Não é o som, não é o som. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Tem muita gente que fica assim: glória a Deus, glória a Deus. Mas você olha a vida dele, é só gogó, é só som. É a vida que você vai manifestar a glória de Deus. Nossos irmãos que são surdos, eles nunca conseguem falar glória a Deus. Mas a vida deles, diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Quantos aqui são casados? Levante a mão. Sua obra, meu irmão, para glorificar a Deus, é você edificar sua casa, é você ser aquele marido segundo o coração de Deus, a esposa segundo o coração de Deus, é criar os seus filhos no caminho do Senhor. Ou seja, você vai glorificar a Deus não com palavras, mas com obras, consumando a obra que me confiaste para fazer. Não é uma questão de você falar, gogó. Eu já participei de reunião entre os irmãos, só ficava assim: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas você ia ver a vida deles, nenhum deles era dizimista, ninguém saía para evangelizar, ninguém fazia visita, ninguém cuidava dos outros. Não é uma questão disso. A reunião foi fogo. Mas que tipo de fogo? Que tipo de fogo? Esse fogo, meu irmão, aquele que traz alegria ao coração do Senhor. Hoje nós cantamos e o texto diz: ele vai ver o fruto do penoso trabalho da sua alma e vai se alegrar. Nós praticamos obras, boas obras, não para sermos salvos. Praticamos boas obras porque somos salvos. A laranjeira, ela produz laranjas, não é para ser laranjeira, mas ela produz laranjas porque ela é laranjeira. Quando a pessoa converte, ela recebe Jesus. E a última frase aqui desta oração termina dizendo: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que amaste esteja neles e eu neles esteja. Eu neles esteja. Eu neles esteja. Cristão não é o que é da religião de Cristo. Nós vivemos num país que foi cristianizado. O nosso país não foi evangelizado. Você não vai encontrar uma pessoa aqui em Belo Horizonte que nunca ouviu falar de Jesus. Porque tem Natal, tem Semana Santa, tem tantas... A pessoa não pode... Todo mundo já ouviu falar. Há uma diferença muito grande entre ter Jesus simplesmente como conceito e tê-lo realmente na vida. Quando ele diz... exatamente, te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus dizendo: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra. Abra comigo em João capítulo 13, volte um pouquinho. João capítulo 13, verso 31 e 32. Quando Jesus vai realizar a obra da cruz, quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Ele estava falando a respeito da cruz. Jesus veio, ele ia glorificar o Pai, exatamente assumindo nossas dores, nossos pecados, nossas enfermidades. Aquele que não conheceu o pecado se faria pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus aqui na terra. Quando você lê esse texto,
Olha no João 14, versículo 13. Jesus está orando por Ele mesmo aqui. No verso 13. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Faça assim com a mão. Sabe o que o Pai quer? Isso aí. É que tudo que você fizer, filho, que você glorifique a Ele, sabe? É isso, olha o que Ele está dizendo assim. Em verdade, e tudo quanto pedidos em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo, Ele diz, e tudo quanto pedidos em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado aonde? No Filho. É como se Ele fizesse assim, vai filho, vai orar por aquele enfermo, expulsa aquele demônio, traga harmonia àquela casa, vá naquele presídio, vá naquele hospital, vá visitar aquele seu vizinho, vai para aquele lugar, vai meu filho, vai, e tudo quanto pedis em meu nome. Ele não diz assim, vou pensar, talvez, não. Ele diz, isso farei, com um único objetivo, querido, Jesus, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Pedro expressa isso de uma forma tão linda. 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 11. 1 Pedro, capítulo 4, o verso de número 11. 1 Pedro 4, 11, diz, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos, amém. Você pode dar um aplauso para Ele, essa é a verdade. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, não fale boboseira não, leia a Bíblia. Esse é um tempo, avivamento é volta para a palavra, nós vamos ver aqui na oração. Avivamento é Bíblia. Não é Bíblia. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre. Ou seja, você vai, muitas vezes tem pessoas que dizem, eu não tenho condição de fazer, eu não vou conseguir, eu não tenho forças para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, eu não tenho idade para aquilo. Diz aqui a palavra como, se alguém serve, façam na força que Deus supre. E não é porque eu tenho que eu vou fazer, é porque eu não tenho, é que Deus vai me capacitar para fazer. Sabe, a nossa fé é uma fé espiritual. Fé é você chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Fé não é você ter. Fé é você não ter e fazer. Diz aqui, se alguém serve, façam na força que Deus supre. Para que em todas as coisas seja Deus o quê? Glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E o verso 5, vamos lá para João 17, o verso 5. E agora, aquela hora que não era chegada, Jesus diz, e agora? Agora chegou. Agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que é isso? Deus toma forma humana, sentimentos humanos, viver como homem. Jesus não parecia com Deus. Jesus é Deus. É Deus. É Deus. No verso 5, ele ora: Pai, agora glorifica-me contigo mesmo, com a glória. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado. Tudo antinatural que Deus é. Ele assumiu, se fez pecado. Nossas iniquidades todas vieram sobre ele ali na cruz. Por isso que o grito do Senhor lá no Getsemane foi: um Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Não seria o cálice dele ser cuspido, torturado, envergonhado, porque nu foi levantado na cruz. Não era esse tipo de vergonha, porque os olhos dele nunca. Mas a Escritura diz que Deus não contempla o pecado. No momento quando Jesus assume, Deus volta o rosto, não olha. E a cena foi tão terrível que todas as luzes apagaram. Era meio-dia. Daqui 12 minutos é meio-dia. Meio-dia, quando o sol está no seu zênite, você olha, não tem sombra nenhuma. A maior intensidade de luz é o meio-dia. Exatamente ao meio-dia, Deus apagou tudo. Veio uma escuridão, mas uma escuridão quase que palpável. Ninguém conseguia ver absolutamente nada, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Só escuridão. Só escuridão. Só escuridão. Até o momento quando ele diz: está consumado. E entrega o seu espírito. Naquela hora a luz volta. A obra tinha sido consumada. Nossa fé, exatamente essa fé, queridos. O verso 6, abra comigo, João, capítulo 17. O verso 6 diz: ele ora agora pelos seus discípulos. Ele: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. E eles têm guardado a tua palavra. E hoje eu quero parar aqui no versículo 6. Nessa expressão: e eles têm guardado a tua palavra. Tem gente que guarda a Bíblia. Tem gente que faz superstição da Bíblia. Tem gente que quando vai viajar, a mulher fala assim: ó, põe a Bíblia aí dentro da sua mala para te proteger. Isso é superstição. Tem gente que põe a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa para expulsar demônio. Isso é superstição, querido. Nossa fé não tem superstição alguma. O que significa isso aqui? Eles têm guardado a tua palavra. Existem promessas para aqueles que guardam a palavra. A primeira promessa é essa de vida eterna. Olha João 8, verso 51. Nós lemos, mas vamos voltar. João 8, 51.
guardar a palavra. Ele diz: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Sabe o que é morte? Morte é separação. Existem 3 níveis de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, todos nós vamos passar por ela, a não ser que venha o arrebatamento. A morte física, um dia, todos vão. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, é uma boa e má notícia. Um dia eu vou partir. Se não houver o arrebatamento. A morte física é quando nosso espírito deixa o nosso corpo. A morte física, a morte espiritual, é a separação da alma de Deus, do Espírito de Deus. Por isso que é a conversão? Quando a pessoa volta para Deus. Naquele momento ele estava separado de Deus, morto. Por isso diz a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Quando a pessoa converte, ele recebe a vida de Deus. Ele tem a vida agora. Mas a morte eterna é para aquele que tem a morte espiritual, mas não aceitou Jesus. Então ele vai ter essa morte, essa separação eterna de Deus, que é exatamente a morte espiritual. Quando ele diz aqui exatamente isso: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Em João 14, verso 15 e 16, quando Jesus falava da sua partida, aí vai entrar agora o personagem mais glorioso também, que é igual ao Senhor. Ou seja, na Trindade não existe. A Trindade é a tríplice maneira de Deus ser. Deus é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aqui, em João 14, verso 15 e 16, ele diz assim: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Se me pedires alguma coisa em meu nome, ele diz o quê? Eu farei. Se me amais, ele diz o quê? Guardareis os meus mandamentos. Não adianta, a expressão do nosso amor ao Senhor é guardar os mandamentos dele. Ninguém pode dizer eu amo Jesus e não guarda os mandamentos dele. A expressão do nosso amor para com ele é guardar os mandamentos dele. Em João 14, o verso de número 23. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, o que vai acontecer? Guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos o quê? Nele morada. Nele morada. Guardar. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não é guardar o livro não, porque tem gente que a Bíblia dele fica velhinha, mas quando você abre, sabe, Bíblia de crente não pode durar muito não. Você conhece as pessoas até, você está com a Bíblia já há 30 anos, ou ele tem muito cuidado até de ler, mas não é o livro, é a palavra. Entenda isso. Se alguém, ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos o quê? Nele morada. 1 João capítulo 2, verso 3. 1 João capítulo 2, o verso de número 3. Se você conhece o Senhor e não conhecer a palavra, não existe isso. Ele diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Em Apocalipse capítulo 3, o verso de número 8. Apocalipse capítulo 3, o verso de número 8. Guardar a palavra. Conheça as suas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força,
Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos ficar em pé, queridos. Eu queria ficar com vocês aqui até amanhã, meio-dia. E eu poderia ficar aqui um ano inteiro. E nós não queríamos esgotar. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia. E vamos ler. Até chegamos no versículo 6. Vamos ler juntos, todos juntos? João 17, de 1 a 6. Vamos ler juntos? Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Levante a sua Bíblia. Eles têm guardado a tua palavra. Eu gostaria de pedir a você algo, meu irmão. Que essa semana, até o próximo domingo, que você lesse pelo menos uma vez no dia, João 17. Leia. Eu não vou pedir para você fazer um compromisso e no meio do caminho você se esquecer. Leia, por favor. Abençoe a você mesmo e abençoe a sua igreja. Porque quanto mais você é abençoado, mais você abençoa a igreja. Leia João 17. Amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No domingo, nós vamos continuar. Houve um homem, chamava-se Moody. E ele escreveu na Bíblia dele uma frase dizendo assim: ou este livro me separa do pecado, ou o pecado me separa deste livro. Ou este livro me separa do pecado, ou o pecado me separa desse livro. Quanto mais você pautar a sua vida pela palavra, mais a vida de Deus vai se manifestar em você. A sua rendição é a palavra. E conhecereis a verdade, e ela vai libertar. Qual é a verdade que liberta? É a que eu conheço. Põe sua Bíblia no banco. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Dê as mãos pelo corredor para ninguém sair. Igreja, olhe para mim. Nesta manhã Deus começou a plantar no seu coração verdades espirituais. É o momento de você avaliar muito a sua caminhada com o Senhor. E essa caminhada com Ele, essa jornada, cada dia com Ele é melhor do que o dia anterior. Cada dia com Ele é tanta surpresa. Ele nos surpreende. Ele nos surpreende. Cada dia. Nos surpreende com a sua bondade, com a sua misericórdia. O fato de você estar vivo cada dia é uma surpresa do Senhor. Aquilo que seus olhos nunca viram, aquilo que seus ouvidos nunca ouviram. A palavra diz é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas não é preparado depois da morte não, querido. Depois da morte nós vamos ficar todo mundo igualzinho, sabe? Todo mundo lá é igual. Todo mundo lá é igual. Mas aqui, nós podemos viver aqui o que Paulo viveu. Por isso ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A nossa caminhada é essa paixão pelo Senhor.
esta vida com Ele. Levante a mão do seu irmão. Pai, pela fé, Senhor, tenho plantado no coração dos teus filhos, Senhor, a tua palavra. Eu deixo, Senhor, esta semente aos cuidados do teu Santo Espírito, Senhor. Ó Deus, para que essa semente possa florescer, Senhor. E florescer de uma forma tão intensa, tão gloriosa, para que cada um possa realmente experimentar o que o Senhor disse nessa oração clamando. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Só temos conhecido tão pouco do Senhor, mas queremos conhecer-te mais, Senhor, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles. Queremos experimentar aqui na terra, Senhor, no nosso dia a dia, esta promessa do Senhor, esta oração que o Senhor fez, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Senhor, comece, Pai, algo tão glorioso e celestial na história dos teus filhos, Pai. A compreensão da vida do Senhor na nossa própria vida. E agora, Pai, aqueles que estão conosco, que ainda não ouviram o teu chamado e se renderam a Ele, que nesta hora assim possam fazer. Solte a mão do seu irmão, coloque as duas mãos sobre seu peito, feche os seus olhos, e eu quero fazer uma oração me identificando com todos aqueles que ainda não experimentaram a graça da salvação ou da reconciliação. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, o Senhor orou por mim, quando o Senhor disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. E eu tenho ouvido que o Senhor morreu na cruz em meu lugar, e eu tomo posse desta salvação. Eu abro agora meu coração e eu te convido: Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me afastei, mas o Senhor tem orado por mim, para que eu pudesse voltar aos teus caminhos. Então nesta hora, eu quero voltar, eu preciso voltar. Senhor, quebra as correntes agora, que como um pródigo, eu volto para a tua casa. Continue com seus olhos fechados, e eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir esta oração. Eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado, desviado dos caminhos dele, volta para ele. Para que eu ore, eu peço que você levante bem alto uma das suas mãos, sem constrangimento algum. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que volta aos caminhos dele, levante bem alto. Agora, em nome de Jesus, eu vou pedir que ninguém dê um passo agora. Pare onde você está. Porque eu peço agora que todos vocês que levantaram as mãos, deixem seus lugares e venham até aqui à frente. Eu quero orar por vocês agora. Eu quero pedir a todos os salvos, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Então fale com ela: você precisa de Jesus, precisa voltar aos caminhos dele. Você que levantou a sua mão, ou você que não levantou, esta é a hora de Deus para você. Deixe o seu lugar e venha. Esse é o momento dos céus para essas vidas. Tudo será diferente, tudo. Venha. Seja um homem ou uma mulher, um jovem ou uma criança, não importa. Você que está aí na sua casa, esse é o momento de Deus para você também.
Você sabe que Jesus é o Salvador. Você sabe o quanto Ele te ama. Mas é preciso que você tome essa decisão. Que você diga: Jesus, entre na minha vida. Se eu me arrependo dos meus pecados, eu volto para o Senhor. Porque você que um dia andou nos caminhos dEle, quem sabe até pregou a palavra, e hoje está longe, é a hora da sua volta. É o momento de você correr para os braços dEle, na certeza do perdão. Um telefone está aí ao seu dispor agora. Estamos aqui em Belo Horizonte. O código do telefone aqui é 31. E o nosso telefone é 3429-9550. 3429-9550. Ligue agora. Tudo será tão diferente. Nesse gesto de fé, tome posse da vida eterna. Tudo domina a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. A ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Vocês que são ajoelhados aqui, podem ficar em pé. Chega aqui bem próximo de mim. Meus queridos pastores, se aproximem também. Jesus, Ele disse assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. E Jesus orou por aqueles que haveriam de crer nele. Você está aqui vindo à frente, porque Jesus orou por você. Foi Ele que quebrou as cadeias que prendiam você. E tudo será tão novo, tão diferente na sua história. E o povo santo dEle, com as mãos estendidas agora, ministrando bênçãos. Pai, na autoridade do nome do Senhor, eu quebro dessas vidas todo o poder das trevas, Senhor. Ligo esses corações ao teu coração, para que possam viver, a partir de hoje, como filhos amados e queridos do Senhor. Que esses nomes estejam agora sendo arrolados no livro da vida, Pai. Senhor, ó Deus, que Satanás não alcance mais vantagem alguma sobre eles, mas que possam viver na família do Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Vocês que estão aqui, Jesus disse que no momento quando você abriu o coração, quando você o convidou para entrar na sua vida, Ele entrou e nunca mais vai sair. Chega aqui perto de mim. Hoje você vem para uma família meiga, amorosa, uma família que você pode contar com ela. E eu quero que você conheça a sua nova família a partir de hoje. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer sua nova família. 1, 2, 3. Vire agora. Ó, é a sua família. É a sua família. Esta é a sua nova família. É a sua nova família. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo, precioso, precioso. Bem-vindo à família de Deus. Te abençoo, te abençoo, te abençoo. Bem-vindo à família de Deus. Nunca mais deixe a família dele. Bem-vindo, bem-vindo. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família.
Aleluia.